como iniciar a introdução? Acho que vocês no terceiro ano têm 18 formas, né? Eu posso iniciar com declaração, eu posso iniciar com fatos históricos, eu posso iniciar com pergunta, eu posso iniciar com adjetivação, eu posso iniciar com um conceito, né? Tem diversas formas lá de você iniciar a introdução, certo? E aí, revise, dá uma olhadinha lá, veja outros exemplos de produções já prontas, não é? Que tem na internet. E assim você consegue, certo? Ei, turma, tão bonitinha. Deixa eu olhar aqui vocês. Quem é esse aqui? Naruto, Vitor Maciel. Olha pra Vitinho, rapaz. Quem é esse aqui? Esse de anime Nem Naruto esse aqui, não. Joy escreveu também a produção de texto dela. Eu dei lá uns recadinhos, mandei, corrigi. Carol também enviou, não foi, Carol? Sua redação eu corrigi. Acredito que sou. Matheus, tá aí, Matheus. Matheus. Cadê Jean Carlos? Como você está, Jean? Jean? Jean. Eu sempre confundo. Juliana é no segundo ano já, não é Juliana? Meu Deus, como o tempo passa. Jean Carlos. Jeanito, Jean. Então, Jean, eu queria escutar a sua voz, Jean. Maiara. Cadê Rosa? É Rosa aqui não, né? Maiara. Rosa Maiara? É, né? Rosa. David Efraim, France. E aqui a... Pronto, turma, eu vou compartilhar com você. Ah, tem uma atividade, não é? Para corrigir. Eu corrigir a atividade com vocês. Certo? Correção da atividade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Depois da correção da atividade, eu vou terminar os conteúdos, não é? E deixa eu ver aqui, compartilhar com vocês uma revisão, certo? Do conteúdo dessa semana. E só isso, tá? Só um minutinho. Para falar a verdade, eu vou ao banheiro rapidinho. Quando eu voltar, eu já compartilho com vocês a atividade, corrigimos e entramos nas outras questões, certo? Certo. Eu já enviei, já chega aí o e-mail. Eu peguei qualquer e-mail seu e enviei, entendeu? Aí você vai ver lá. Pronto, eu olho. Deixa eu ver. Chegou. Aí eu dou uma olhadinha, corrijo e vou orientando você, certo? Rapidinho. Ah, sim, eu também não passei a limpo, não, porque aí é o que eu tava começando, né? Mas.
Pronto, eu voltei. Vou compartilhar aqui com vocês a atividade, não é? Deixa eu aqui. Terceiro ano, coesão referencial. Essa aqui. Oi, Jesus, que frio. Tá frio hoje, viu? Vamos lá. Deixa eu só olhar aqui. Glória a Deus, tava um calor, né, não? Tá ótimo. Agora. Mas é claro que o sol... Já pegaram aí a atividade de vocês? Por favor. Pronto, olha, vamos corrigir aí o exercício com vocês. Eu compartilhei esse, não é de coesão referencial. Até aí o texto, não é? Filho do engenheiro Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose, a doença, né? Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra. Embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo, tradutor de autores como Marcus Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo, foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário. Nossa conconha perdida, passargada por nós. Não. Descreve seu retrato em palavras e uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos. Aí diz assim, na letra A, ele fala assim, a coesão do texto é construída principalmente a partir. Deixa eu olhar aqui quanto tempo de bater. Aí ele diz, a partir da repetição de palavras e expressões entrelaçam as informações apresentadas no texto, não é? B, substituição de palavras por sinônimos, não é? Ou C, emprego de pronomes pessoais possessivos, como sua, seu, esse, nosso, ele, não é? D, emprego de diversas conjunções subordinativas, não é? Que articulam as orações e períodos que compõem o texto, ou E, emprego de expressões. Então, acertou aí quem marcou a letra. A primeira aí, não é? Quem marcou a primeira letra C. Vamos ver aqui a segunda. A segunda, ele fala assim, ó. Leia os textos abaixo. A situação de um trabalhador, não é? Aí tem Paulo Henrique de Jesus está no quarto mês, há 4 meses desempregado.
com ensino médio completo, ou seja, 11 anos de estudo, ele perdeu a vaga que preenchia há 8 anos de encarregado numa transportadora de valores, ganhou de 800. Desde então, e com 50 currículos já distribuídos, só encontra ofertas de 300 em salário. Ele aceitou trabalhar por esse valor, sem carteira assinada, como garçom numa casa de festa, para fazer frete e frente às despesas, né? Aí ele diz no 2, isso em 2005, né, essa informação. Aí no 2 ele fala, uma interpretação sobre o acesso ao mercado de trabalho. Atualmente, a baixa qualificação de mão de obra é um dos responsáveis pelo desemprego no Brasil. A relação que se estabelece entre situação 1 e 2, a razão para essa relação aparece em. Aí ele vai trazer aqui as alternativas, né? Ele diz assim, no 2, explica 1. Nos níveis de escolaridade mais baixos, há dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, né? Aí ele diz que na letra B, reforça o 2, né? Os avanços tecnológicos e a revolução industrial garantem somente acesso ao trabalho para aqueles que têm formação de nível superior. C, desmente 2, o mundo globalizado promoveu o desemprego especialmente para pessoas entre 10 e 15 anos de estudo, não, né? D, o 2, justifica o desemprego estrutural leva à exclusão de trabalhadores, e o 2 complementa o 1. Então, acertou aí, turma, que marcou a letra A, certo? Certo, Jean. Terceira questão. Tem assim, ó, no trecho, Montes Claros cresceu tanto que já tem 5 favelas. A palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência, não é? Aí, veja só. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond de Andrade apresentam esse mesmo tipo de relação. Veja. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que não era Deus, se sabias que eu era fraco. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar no longe da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. C. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. D. A ausência estar em mim. Desídua branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. E penetra surdamente no reino das palavras. Então, a terceira aí acertou, não é? Quem? Marcou letra D. A quarta diz assim, coesão textual. O mundo é grande e cabe, né? Nessa janela sobre o mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Né? Carlos Drummond de Andrade. Aí ele fala, neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, né? A retirada de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas no sentido de
oposição, comparação, conclusão, alternância e finalidade. Nessa situação aqui, vocês percebem que quando eu utilizo a conjunção e, não é? Geralmente ela é utilizada para adição, mas nessa situação ela foi utilizada para sentido de oposição, certo? Então acertou aí quem marcou a letra A. Quinta questão. Tenho. Utilize o texto para as próximas questões, não é? Tem aí o texto. Vivemos em um momento em que a sociedade está marcada pela competição profundamente empregada nas relações humanas. Trata-se de uma característica já de outras épocas, porém, sentida com maior intensidade hoje. Nas relações interpessoais, tornando-se parte da subjetividade social e dos mais variados comportamentos dos seres humanos. A competitividade está no bojo da economia liberal. A ideia movedora desse princípio está na fé de que as pessoas, uma vez competindo entre si, estariam contribuindo para o desenvolvimento geral da sociedade. No entanto, a história tem demonstrado que ela acabou eliminando a própria concorrência, resultando em monopólios e oligopólios privados. O intento do liberalismo clássico era assegurar a competitividade. Eita, o texto é grande, não é? Mas a competitividade, então, no entanto, a história tem demonstrado que ela acabou eliminando a própria concorrência, resultando em monopólios. Aí, mas o modelo prático, ideológico do neoliberalismo, a partir da década de 70, passou a exigir, através das reformas estruturais, a transformação do Estado em seu instrumento estimulador. Isso nos autoriza a pensar que existe uma intenção sutil de promover a competição como uma variável positiva para a humanidade, deixando de ser apenas um conceito na economia para construir fluxos e comportamentos subjetivos nas pessoas, necessários à sua manutenção. Enfim, possa ser um modo pelo qual nos subjetivamos, né? Muitas são as manifestações da competição em nosso meio. Elas estão presentes nas ações cotidianas, ajudando a modelar e ajustar as crianças de cedo para vencer na vida, nas brincadeiras e jogos competitivos, em que o importante é a vitória, em festivais, gincanas, concurso, passando pelos programas, né, como TV, o Big Brother, né, e em todas as atividades se supõe a seleção de algumas para a necessária exclusão de outras, chegando assim ao mundo do trabalho e ao conjunto das relações interpessoais, em que o que importa é um ser vencedor para demonstrar competição e afirmação diante dos outros. Esses são exemplos visíveis e palpáveis, né? Entretanto, ai, meu Deus, o neoliberalismo ainda se articula através dos mecanismos simbólicos e ideológicos sutis que vão assumir formas sofisticadas da violência como a própria autodominação. As pessoas são invadidas por emoções como medo, ciúme, inveja, rancor e tendem a repetir comportamentos destrutivos e a pensar de forma autodestrutiva. Na dimensão ética, mutila a sensibilidade das pessoas frente ao sofrimento alheio. A morte, a violência, altera as noções de justiça, esconde as causas estruturais
no processo e responsabiliza cada pessoa pelo seu fracasso. A lógica competitiva, ao dividir as pessoas em vencedores e vencidos, está criando seres angustiados, estressados, revoltados, deprimidos. As alternativas de solução poderiam iniciar pelo dar-se conta de que a competitividade é já presente nas nossas ações cotidianas. Né? Aí ele diz assim, coesão textual, considerando a macroestrutura do texto, não é? Posso afirmar que o autor desenvolveu o tema na seguinte sequência de ideias, né? Vocês vão ver quais são as alternativas aqui corretas para marcar um aqui, né? Aí ele diz assim, ele diz assim, introduziu o tema competitividade, delimitou o enfoque para o desenvolvimento, conceituou o termo e descreveu a finalidade. 3, discutiu as manifestações de competitividade. 4, apresentou as implicações dos resultados. E 5, sugeriu as alternativas de estratégia. Aqui, quando ele fala, por fim, propor tentar construir outro modo de convivência com as pessoas e para além do individual, de autoajuda. Aqui autoajuda é junto já, viu, turma? Não apenas pensar, mas agir como um grupo, não é? Então, ele traz mesmo. Então, a alternativa correta aqui marcou, certo? Que marcou a letra E. Vamos para a sexta questão. Deixa ele fala assim, a coesão textual com relação à temática do texto, é correto afirmar que, vejam, vocês viram lá, nós vimos alguns tipos de coerência, não é? Então, nós vimos genérica, estilística, temática, pragmática, não é? Aí ele trabalha uma delas. Ele diz assim, a coesão textual, com relação à temática do texto, é correto afirmar que seja, né, que o autor conduz a discussão de forma a demonstrar que a competição inicialmente apresentada como variável positiva para a humanidade, não é não, né? Positiva para a humanidade. É positiva. Ele diz lá que é positiva. Tem ele direitinho. Aí ele fala, né, que a ideia movedora desse princípio está na fé de que as pessoas, uma vez competindo entre si, estariam contribuindo para o desenvolvimento geral da sociedade, não é? Então, ele diz, né, na 2, os argumentos apresentados levam a concluir que o aspecto maléfico da competitividade está na estrutura e nas formas em que se articula pelo Estado. E terceiro, o autor defende a tese de que o processo de competitividade presente nas relações humanas é um instrumento gerador. Então, ele é em relação a esse texto, não é? Então, você já marcou certinho quem marcou letra B. A sétima, ele fala assim, um dos procedimentos responsáveis pela coesão de um texto é o uso adequado de formas pronominais como eficiente sistema de referências. Com relação a isso, é correto afirmar que aí nós temos aí os elementos, não é? Sua, ela e isso, e ele até indica os parágrafos e diz aí se traz essa situação ou não, certo? A sétima. Aí não, ele diz assim,
Sua, no terceiro parágrafo, gera ambiguidade. Tanto pode se referir a pessoas quanto a competitividade. Aí nós voltamos lá para o texto, né? Vocês voltam lá para o terceiro parágrafo, quanto o terceiro parágrafo, né? Hum. Depois ele diz assim, no segundo parágrafo, ela estabelece uma relação coesiva adequada com o antecedente e faz referência de forma resumida, não é? Então, aí, ó, está correta, aqui marco letra C, a 2 e 3. Vou aqui que temos a oitava. Vocês têm coesão textual, né? Os pronomes prestam-se à coesão textual por sua função anafórica das palavras, orações e frases expressas no texto. Observe os fragmentos. Publicou-se há dias o recenseamento do Império, do qual se colege que 70% da nossa população não sabe ler. Eles dizem as coisas pelo nome. Às vezes, o nome feio, mas não havendo outro, não escolhe. A isto responderá o algarismo com maior simplicidade. Aí ele diz assim, é correto afirmar o quê? Que o pronome relativo, do qual toma a palavra recenseamento, pronome a, indica a palavra nome, e o a frase anterior, há de que analisar um item por item, né? Para ver qual que ele diz que está correta, né? Então, na eles, o pronome relativo do qual retoma a palavra recenseamento, que é o pronome oblíquo a, então, correta aqui a letra 9, a nona questão. Ele diz assim, observa o trecho a seguir e responda. Nesse instante, assomava a porta um parente nosso, né, Padre Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar, vendo-nos a todos naquele estado de aflição ainda mais perturbou-se. Que aconteceu alguma desgraça? Perguntou arrebadamente. O fragmento sublinhado acima poderia ser reescrito com o emprego de um conectivo, né? Aí diz, a reescrita que preserva o sentido original do fragmento é o quê? Aí vocês vão marcar a que melhor deixa o texto correto, né? Aí marcou certo a letra C. Quem marcou a letra C? A 10ª questão. Observe o trecho abaixo e responda a questão. Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam um lenço ao rosto e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam-lhe o ser. O vocábulo em negrito faz referência à palavra já enunciada no texto, não é? Soluções, páginas, senhoras, ou momento. Aí, ó, marcou aí correto, quem marcou? Senhoras, letra C. Aí, acabou aqui. Essa atividade, certo? Deixe-me ver.
Pronto. Aqui, para a apresentação, eu vou compartilhar com vocês. Gilson. Bom dia, Gilson. Eu vou compartilhar com vocês a parte do assunto de hoje, certo? Do nosso terceiro ano, não é? Vocês terão interpretação de texto, tipos de coerência, não é? Vou compartilhar com vocês ainda. Tipos de coerência, vocês viram a temática genérica, a semântica, a sintática, estilística e pragmática, tem no módulo de vocês. Aí nós vamos ver os operadores argumentativos com a questão da coerência referencial, tá bom? Vamos ver aqui. Bom dia. Bom dia, Gil. Gilson, você pegou as respostas da atividade? Pronto. Senão eu ia compartilhar com você. Deixe-me ver aqui. Pronto. Agora nós vamos para essa parte aqui. Pronto, aí nós vamos aqui, ó, para a parte de coesão, não é? Aí, veja, ao produzir um texto, desejamos nos comunicar com leitores, nossos interlocutores, né? Transmitir-lhes informação e modificar o comportamento, né? Para isso, né, por essa razão é importante lembrar que o texto não pode ser um aglomerado de frases sem conexão, é isso? Ele precisa apresentar textualidade, ou seja, ser bem estruturado, ter palavras, frases e ideias articuladas entre si. Então, aqui nós temos um texto, né? O sol é quadrado, azul, como um goiaba, tá? Você... No entanto, se você realmente ama, por que não desata o nó, né? Tanana. Tem um texto aqui. Aí no 2 ele traz o cartaz, né? O show, o dia. E ele pergunta assim: em 1 ou 2, o texto é considerado, qual deles é considerado um texto, né? No 2 ele faz o show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso. Ele traz aí as informações, né? Dos acontecimentos, das ações que podem acontecer, né? O dia, a preparação, a ida, o estado, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, né? Já no texto 1, ele traz aí, o sol é quadrado, azul, como a goiaba. No entanto, se você realmente me ama, porque não desata o nó, não é? Da gravata do cachorro que voa livre, solto, não é? Ficou meio confuso aí. Aí ele pergunta assim, e o 2 é considerado um texto, não é? O texto é um todo significado, né? E não um aglomerado de palavras e frases isoladas. Aí, partindo desse conceito, que, mesmo não mantendo as chamadas correções gramaticais, o texto 2 denota maior sentido que o texto 1, né? Então, mesmo gramaticalmente correta, a passagem do texto 1 não poderia ser considerada um texto por aparentemente não fazer sentido, né? Antes assemelha-se mais a um aglomerado de frases e palavras soltas. Aí ele diz, ó, no texto 2, ao contrário, o que se vê é um texto, o que se vê é um texto, mesmo que não tenha tal aparência. O título e as sequências nominais agrupadas numa espécie de estrofe
aparece fazendo percurso, né, de cada movimento que acompanha até o dia da apresentação, né, musical. Aí, veja, lembre-se, toda a produção linguística, seja ela oral ou escrita, se realiza em formas de enunciados, né, e conhecido como esses gêneros textuais. Portanto, o texto é o ponto de partida para qualquer enunciação. O que é um bom texto? Um bom texto é aquele produzido com a organização de palavras e que se une adequadamente uma às outras. Aí vamos lá. Assim, os termos vão formando uma palavra e as orações vão construir períodos. Os períodos formarão parágrafos e a organização entre parágrafos formará esse texto, certo? Aí veja, essa união ou ligação entre elementos de um texto deve apresentar um sentido lógico, né, coerente. Para isso, é necessário observar as relações de sentido existentes entre eles. Vamos ver quais são elas, certo? Aí veja, gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua, né? Ele não gosta, mas será, mas dessa pessoa ele vai. Então, não é estranho aqui a situação que ocorre, né? Ele fala, mas gera uma expectativa de que você vai apresentar uma estrutura que se opõe à outra, né? Anterior. Então, gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua. Vejam, ao utilizar esses pronomes coesivos, né? Vocês devem se atentar ao sentido deles. Né? Não é necessariamente o aluno utilizou elementos coesivos o texto todo, mas ele repetiu muitas vezes o mas. Ele utilizou também de forma inadequada, né? Ele até conhece pronome relativo, mas ele utilizou de modo inadequado, né? Então, tudo isso faz com que o aluno perca nota, né, nessa competência. Então, tem que tomar cuidado, né? Embora eu não vá cobrar de vocês produção de texto agora, né? No simulado, mas é necessário que vocês continuem a escrita. Não vou pedir a produção de texto também essa semana, né? Já que vocês terão muito conteúdo aí para o simulado. Mas, entretanto, todavia, né, contudo, deve-se continuar a escrita, né? Vejam. Aí ele diz assim, podemos comparar um texto com um prédio? Bem, com um prédio, um texto torna-se bem construído e coeso, não é? Quando usamos elementos gramaticais ou coesivos no interior das frases de forma adequada. Assim, como qualquer boa construção, terá uma boa estrutura para não desabar, né? Então, o que faz com que o texto seja coerente, coeso, não é? Ele tem que ter conjunções, ele tem que ter pronomes, ele tem que ter as preposições, ele deve ter os advérbios, não é? Conjunções para ligar os períodos, não é? As orações, as frases, os parágrafos, os pronomes, para trazer essa relação de informação que foi anteriormente citada ou algo que ainda vai ser citado, as preposições para dar continuidade de regência e os advérbios para indicar a circunstância, certo? Então, vamos lá para as conjunções. Vocês vão ver nas conjunções palavras que unem as partes, não é? Então, vejam. Os dias passam e as prestações chegam. Pronto, né? Aí veio outra oração só para completar mais o sentido. Não que ela seja tão necessária, né? Já que nós estamos diante de uma oração coordenada. Adversativo, né? Aí ele diz. Deixa eu colocar para carregar. Certo?
Aqui nessa situação, nós temos o mas com sentido de oposição, não é? Os dias passam e chegam, mas a vida continua. Os dias passam e as prestações, é isso, e a vida continua, né? Mas a vida continua. Vamos ver o uso dos pronomes, né? O professor aplicou uma prova, ele elaborou uma questão atual. Veja, quem elaborou essa proposta, né? Essa questão? Ele, que se refere ao professor. Então, para não repetir aí, não é? Eu utilizei o pronome reto, ele. Aí diz, ó, ele é o elemento coesivo para evitar repetição retomando o nome professor, certo? Vamos ver com preposições. Ó, quem gosta, gosta de alguma coisa, não é? Então, o verbo gostar, ele pede a preposição de, ele tem a regência. Aí, para pedir, o de. Logo, aí um objeto indireto, né? Aí ele diz, o de é um elemento coesivo que liga o verbo, né, ao seu complemento. Vamos ver os advérbios, né? Hoje amanheceu um dia lindo. Hoje não é conectivo, né? É tão somente um advérbio. Mas caso hoje seja para estabelecer uma relação de passado e presente, hoje passará a ser coesivo, certo? Importante. Caso os elementos de ligação sejam mal empregados, o texto não apresentará a noção de conjunção ou ainda sua linguagem se tornará ambígua, né? E incoerente. Vamos lá. A mãe pediu para a menina sair do seu quarto. De quem é o quarto? Né? O quarto é da mãe, o quarto é da menina, o quarto é seu, ou de onde será a pessoa? Então, aí o elemento principal, o cuidado, né, a utilizar o possessivo, não é? O problema está no pronome seu, que não dá uma informação precisa ao leitor. Portanto, é indispensável uma reestruturação da frase para que saibamos de quem realmente é o quarto. Assim, entende-se que através da organização de uma organização que se dá sentido ao texto, este tem que ser coeso. Então, vamos lá. A coesão refere-se à forma, à superfície de um texto. Ela é mantida por procedimentos gramaticais pela escolha do conectivo adequado. Consiste na coesão dos diversos enunciados que acompanham o texto, certo? Aqui tem um texto, né, para poder analisar. Pronto. Quanto a esse assunto, né? Deixa eu olhar aqui o próximo. Vou explicar para vocês os tipos de coerência, né? Argumentativa, descritiva e narrativa. O tipo de coerência lá, temática, genérica, vocês já viram. Esses operadores, não é? Compartilhar o outro. Vamos aí dando continuidade à nossa coerência textual, né? Aí nós temos aqui, ó. A coerência textual é um fator que possibilita o entendimento da mensagem, certo, turma? Transmitida no texto. Aliada a essa coesão, né, aí vocês já viram os principais elementos para a construção de uma coesão em um texto, né? Vocês viram
quais são os elementos que são utilizados para isso, as conjunções, os pronomes, as preposições e os advérbios. Eles ajudam na organização dessas informações, não é? Como coesia. Aí tem aí, ó. É o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão. A coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Aí veja, por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor aprende os sentidos do texto. Aí vejam, a falta dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade de sentidos e a falta dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade dos sentidos e compreensão, certo? Aí ele diz assim, tipos de coerência textual. Nós vamos ver a narrativa, ou seja, se o texto ele se compromete a trazer fatos, não é? Ele tem que narrar, não é? Ele não pode modificar de uma hora para outra sua coerência, né, de fatos narrativos. Então, ele diz assim, ó, nesse tipo de texto é obedecida uma lógica entre ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições, não é? Então, não deve haver contradição, né? Eu devo seguir essa ordem temática e essa ordem, né? De coerência narrativa, né? Vocês já viram, vocês já estudaram os elementos narrativos, não é? Aqui, no terceiro ano, eu faço uma revisão lá para a última unidade disso tudo, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro, já gasto, acendeu a luz do abajur na sala, já escura, chamou por querida, clamou por perdão, relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que o separavam. Os problemas, não é? A conversa deu fome. Ele levantou e procurou nos últimos vestidos do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado, enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Veja, incoerência narrativa. A incoerência narrativa, não é? A que ocorre quando não se respeitam as implicações lógicas existentes entre as partes da narrativa, né? Uma hora você diz uma coisa, no outro parágrafo traz outra informação contrária, né? É incoerente narrar uma história em que alguém está descendo uma ladeira num carro sem freio, né? Que para imediatamente depois de ser brecado quando uma criança lhe corta a frente. Vamos para a coerência argumentativa. São apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Vejam, também é preciso obedecer uma sequência lógica de acontecimento para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão, não é? Então, quando eu faço um texto, uma elaboração,
E eu trabalho lá a minha argumentação. E, de repente, eu começo a mudar essa argumentação para outro sentido. Eu quebro aí essa... Eu posso colocar assim, incoerência argumentativa, não é? Por quê? Essa coerência argumentativa, ela deve expor fatos pertinentes relacionados ali àquela temática, certo? Exemplos, olha. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Aí veja, cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. Vamos lá para a próxima, que é a coerência descritiva. Nesses textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes, né, sobre sua particularidade. Então, são usadas figuras que condizem com cena, o ambiente e o tempo onde estão situados os personagens e acontecimentos, certo? Vamos ver aqui um exemplo, olha. Fazia tão calor naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio, né, ao bem-estar, devido à temperatura do ladrilho, né? Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer as compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Então, aí vocês viram que ele aborda uma descrição, né? Aí veja, a construção textual deve ser a construção de um todo compreensível aos olhos do leitor. A coerência textual é o instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças no texto e dar um sentido completo a ele. Veja, cada palavra tem seu sentido individual. Quando elas se relacionam, elas montam um outro sentido. Um mesmo raciocínio vale para as frases, os parágrafos e até os textos. Cada um desses elementos tem um sentido individual e um tipo de relacionamento com os demais. Caso essas relações sejam feitas de maneira correta, obtemos uma mensagem, um conteúdo semântico compreensível, certo? O texto é escrito com uma intencionalidade, né, de modo que ele tem uma repercussão sobre o leitor muitas vezes proposital, né? É claro que quando eu escrevo um texto, eu tenho um leitor, né? Eu já tenho alguém certo para poder ler e me avaliar, né? Veja, em uma redação, para que a coerência ocorra, as ideias devem se completar, não é? Uma delas deve ser a continuação da outra, não é? Caso não ocorra uma concatenação de ideias entre as frases, elas acabarão por se contradizerem ou por quebrarem uma linha de raciocínio. Quando isso acontece,
dizemos que houve uma quebra de coerência. Vamos aqui. A coerência é o resultado da não contradição, certo? Ou seja, como eu já disse a vocês, não devo ser contraditória à minha fala, não é? Ao que eu explico. Entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo, ela é também auxiliada pela coesão textual. Isto é, a compreensão de um texto é melhor capturada com o auxílio de conectivos, preposições, etc. Vamos ver alguns exemplos de falta de coesão textual. Né? Veja, no verão passado, quando estivermos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Se eles que foi no verão, como é que tá no inverno, né? Ó, estão derrubando muitas árvores, e por isso a floresta consegue sobreviver. Contratório, né? Não tem essa ideia. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o saber cantar. Nada a ver, não é? Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Então, aqui diz, ó, podemos notar claramente que a falta de recurso. Tá errado. Pronto. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentar. Isso trouxe várias melhorias para o país. Tá um texto confuso, né, contraditório. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele nega, né? Então, aqui tem a parte de incoerência. Olha, a falta de coerência em um texto é facilmente detectada por um falante da língua, mas não é tão simples notá-la. Quando é você que escreve a coerência e a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica. Vamos ver? Olha, quando o entendimento de determinado texto é comprometido, imediatamente alguém pode afirmar que ele está incoerente. Na maioria das vezes, essa pessoa está certa ao fazer essa afirmação, mas não podemos achar que as dificuldades de organização das ideias se resume à coerência ou coesão, né? É certo que elas facilitam bastante esse processo, mas não são suficientes para resolver todos os problemas. Por que não são? Porque eu devo, não é, turma, me aprimorar nessas informações, não é? Esses elementos coesivos, eles só ficam na parte superficial do texto, não é? Ligar, né? Mas as informações profundas, né, detalhadas, né, além do tema, deve ser com vocês, né, a exploração. Então, aí ele fala, é certo, que elas facilitam bastante esse processo, mas não são suficientes para resolver todos os problemas, né? O que nos resta é nos atualizar constantemente para podermos ter o maior domínio sobre o processo de produção textual. Ó, coerência textual, né? Aí vocês têm os níveis de coerência, vamos ver, que é a coerência narrativa, argumentativa e descritiva, certo? Exemplo, um personagem vai à partida de futebol esperando ver um mau jogo, depois sai decepcionado com o péssimo jogo apresentado, né? Nós temos aí a narrativa, argumentação. O ser contra ou a favor da legalização do jogo no jogo no Brasil. Aí o Brasil tem vários problemas. O Brasil tem muitos problemas.
sociais, que é melhor resolver. Nosso empenho é dar melhor condições de vida ao povo brasileiro. Estou terminando aqui com vocês, né? Quais são os tipos de coerência, né? Nós temos a narrativa, argumentativa, figurativa, temporal e espacial. Vamos ver aqui. Essa figurativa aí, temporal e espacial, trabalha com a descritiva, não é isso? Então, a narrativa respeita as partes da narrativa e a lógica existente entre as partes, né? A argumentativa respeita a estrutura argumentativa, o raciocínio argumentativo. Essa figurativa respeita a combinação de figuras para informar um dado, né? Dizer que tocava música, né? Temporal, respeito à ideia sucessiva dos eventos, né? Eu devo respeitar esse elemento primordial, né, na estrutura. E a outra é espacial local, né? Respeita a compatibilidade entre os enunciados do ponto e a localização no espaço. Exemplo. Seria incoerente dizer que 450 pessoas estavam na sala de estar no apartamento, né? Desde que não suporte tudo isso. Pronto, terminamos essa. Agora deixa eu olhar a próxima, a TV, assunto de vocês, né? Mas é claro que o sol. Pronto, vou revisar com vocês aqui. Pronto, é coerência e coesão textual, né? Deixe só eu beber água, certo? Eu retorno já já com vocês, tá? Rapidinho.
Pronto, esse aqui, ó. Coerência e coesão textual, não é? Pronto, a última revisão de vocês é essa, certo? Esse assunto. Aí tem lá, um dos problemas encontrados com frequência nos textos é a falta de coesão, né, e de coerência. Ou seja, o aluno não traz a articulação correta dos elementos coesivos, esses que eu já mostrei para vocês, né? O uso dos pronomes, das conjunções, dos advérbios e das preposições, né? E não faz a correlação, né, das informações de modo mais aprofundado, né? Como eu disse a vocês, para produzir o texto, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, né? Eu tenho que separar essas informações importantes. A primeira, a segunda, a terceira vão ser difíceis, não é? Mas a partir do momento que vocês começam a ter gosto, né, dessa escrita, conseguem produzir argumentos fortes e informações mais profundas sobre o tema. Aí, vejam, é comum encontrarmos textos que iniciam com um tema e terminam com outro, não é verdade? Mostrando falta de unidade e de coerência. Além da falta de coerência, a falta de coesão, o que torna, muitas vezes, os períodos ininteligíveis, né? Mas, o que é coerência e coesão, né? Vocês vão ver aqui. A coerência, né, o conceito de coerência refere-se ao nexo entre ideias, acontecimentos e circunstâncias. A coerência é um resultado da não contradição, né, como vocês já viram, entre as partes do texto e o texto em relação ao mundo, né? E é o instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as do texto e dar sentido completo a ele, certo? Aí ele diz, a organização textual. Todo o texto é composto por uma macroestrutura e uma microestrutura, né? A macroestrutura refere-se à coerência, ou seja, à manutenção da mesma referência temática. Como vocês já viram lá, né? A coerência, né, nós temos que ter coerência temática, né? Fiel ao tema, fiel ao gênero, fiel ao estilo de escrita, né? Fiel à não é? Então, tudo isso agrega valor de uma unidade significativa no texto, né? Então, vejam, a manutenção da mesma referência temática em toda a extensão para que ela exista é necessária, né? O que é necessário? Olha, harmonia de sentido de modo a não ter nada ilógico, nada desconexo, né? Relação entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. C. As partes devem estar interrelacionadas. Né? D. Expor uma informação nova e expandir o texto. Não apresentar contradições entre as ideias. E F, apresentar um ponto de vista, uma visão de mundo, né? Então, esse ponto de vista, ele é aquele que resume o seu texto todo, não é? Não, trazer informações que sejam sem contradição, né? Então, cuidado com o excesso de conjunções de sentido de oposição, né? São bem-vindas, são, desde que você não traga informação incoerente no seu texto, certo? Aí, ó, as partes devem estar interrelacionadas, né? E expor informação nova e expandir o texto. Ó, mas a coerência é uma característica textual que depende da interação do texto, né? Do seu produtor e daquele que procura compreender, né? Muito depende do receptor, de seu conhecimento de mundo, né? Vocês já estudaram aí as interlocuções, não é? Esse sentido do texto, que só é compreendido quando, para quem se destina no texto, para quem se iniciou ali aquele diálogo, aquela discussão, né? Tem compreensão, não é? Então, ele diz assim, ó,
de conhecimento de mundo da situação de produção do texto e do grau de domínio dos elementos linguísticos constantes no texto. Por exemplo, se eu for escrever um texto sobre... Ai, meu Deus. Sobre a invasão lá de Israel lá que ocorre em Israel, eu tenho que pesquisar, né? Eu tenho que pesquisar, tenho que estudar, né? Ver a relação que ocorre ali para produzir. Não vou dizer, Israel é atacada por nada, né? Eu tenho que saber por quê, né? Então, não posso trazer uma informação sem antes pesquisar, né? Então, esse diálogo ocorre a partir do momento, ou o texto, a partir do momento em que o outro também se interessa por ele, na verdade, né? Então, eu tenho que ter um interesse para produzir, certo? Aí, veja no exemplo abaixo, a falta desse domínio, o que parece tornar o texto incoerente. Veja, eu gosto tanto de frango, mas tenho medo da... eu já li aqui para vocês, né? Na verdade, aqui é a revisão desse assunto aí, para vocês. Aí ele fala assim... Aí tem aí. Mas só o da Ásia, né? Então aqui é uma piada mesmo, né? Aí depois tem, justo na parte de que eu mais gosto, não é? Vejam. Aí depois aí vocês têm aqui o tipo de coerência, não é? São essas que eu mostrei para vocês. Tem na cochila, no módulo de vocês também, né? Tem, ó, a semântica. Ela ocorre em relação ao significado. Deixa eu ligar o ventilador. Vejam, a semântica, ela tem a relação do significado, certo? Do elemento da frase, em sequência. Deve ocorrer esse estilo. A sintática refere-se a esses conectivos, não é? Os pronomes, os advérbios, certo? Veja aqui o exemplo, olha. Educação, problema universal, que, né, por direito, todo indivíduo deve ter acesso. Então, nós temos aqui o uso do pronome, né? A qual, né, todos devem ter acesso. Depois vocês têm a coerência estilística, né, que mistura de registros linguísticos, por exemplo, se eu inicio um texto na linguagem padrão formal, não é, eu devo terminá-la, né, com a linguagem formal padrão, não é, não devo modificá-la, não é? Então, uso de gírias em textos acadêmicos, aí você já perde aí, não é, a coerência estilística, né, não podem, não é? A coerência pragmática é a sequência de atos e fala, né? Uma sequência lógica, correta. Então, os atos da fala devem satisfazer as condições presentes em uma dada situação comunicativa, certo? Aí vejam, você pode me emprestar seu livro de Guimarães Rosa. Hoje eu comi um chocolate com uma delícia, né? Então, aqui não houve aqui uma sequência pragmática, né, do ato de fala, né? O que esperava-se é que era outra informação e não algo, né, aleatório. Veja, exemplo de um texto incoerente. Vamos ver aqui né? Alguns exemplos. Ele trouxe, o quarto zagueiro do Paraná foi entrevistado por um repórter da rádio, né? Aí foi assim, o Paraná tinha tomado a live de gols do Guarani e de Campinas alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Né? Aí, ó, coerência pragmática. Acontece
quando as condições do contexto são favoráveis aos atos de fala dos interlocutores. Por exemplo, quando fazemos uma pergunta para o interlocutor, a coerência pragmática exige que ele elabore uma resposta coerente, não é? Pragmática, lógica. Se essas condições são ignoradas, os resultados é uma incoerência pragmática. Exemplos de anúncios, não é? Será que eles descansam trabalhando? Em uma campanha publicitária, um anúncio de propaganda na placa do outdoor é de extrema importância prestar atenção ao que você está anunciando e como fazer para seu anúncio não seja contraditório ao seu produto, certo? Aí, por exemplo, aqui estava em relação, assim, trabalho de segunda a domingo e descansa fechado na terça, vamos supor. É como que trabalha de segunda a domingo e fecha na terça. Então, há uma contradição aí, né? Temos aqui algumas situações, né, de informações incoerentes em vestibular, né, em produção de texto. Agora, a parte de microestrutura, vocês viram a macroestrutura, né, que é a parte da coerência, e a microestrutura refere-se aos elementos coesivos, não é? A coesão é a conexão de ligação, de harmonia entre os elementos de um texto, não é? Por exemplo, diz respeito às articulações gramaticais existentes entre as palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto que garante sua conexão sequencial. Aí temos, para que o texto seja coeso, deve seguir pelo menos um dos mecanismos de coesão. Vamos lá. A. Retomada de termos, expressões ou frases lá ditas. B. Encadeamento de segmentos do texto, feito por conectores ou operadores discursivos, tais como então, portanto, mas, porque, não é? Como eu já havia informado a vocês, sobre o uso desses articuladores que são importantes no início de parágrafos e dentro desses parágrafos em estruturas curtinhas, né, de períodos, né? Exemplo de texto coeso. Observe a coesão presente no texto. Os sem terra fizeram protesto em Brasília contra a política agrária do país. Por quê? Consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Aí vocês encontram coesão por referência, né? São elementos de referência, como os pronomes pessoais, os possessivos, demonstrativos, advérbios de lugar. Fui à Europa e lá fui feliz, não é? Coesão lexical, vocês trabalham com os sinônimos, não é? O hiperônimos, os gêneros, né? Retomada ao termo, né? Por repetição ou por substituição. Colocação de um item no lugar e no outro segmento, certo? Exemplo de texto coeso, não é? Texto sem elementos de coesão. Veja, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tem o que dizer, não são só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará, né? Aí depois vocês têm. Se é só isso, então não tem mais jeito, por isso acabou, desejo boa sorte, parará e perder, né? Aí ele termina aqui, a coerência temática. Aí eu disse a vocês, né, que estavam faltou somente a coerência temática, né, naquela junção. Veja, todos os enunciados de um texto precisam ser coerentes e relevantes para o tema, com exceção das inserções e explicações. Os trechos relevantes devem ser evitados, impedindo assim o comprometimento da coerência temática, ou seja,
A importância de você delimitar um texto, não é imprescindível para que o aluno não cometa o erro de falar sobre qualquer coisa, não é? Quando eu falo assim para vocês, elabora um tema sobre a educação no Brasil, não é? Veja que ficou tão abrangente, não é, que eu posso, falar sobre muitas coisas, não é? Agora, quando eu já trabalho assim, o desafio da educação no Brasil para os surdos, né? O desafio da educação no Brasil para a educação infantil, né? Ou ensino médio, quando eu delimito ali mais esse tema, eu já deixo ele mais enxuto e faço com que o aluno delimite suas informações. Porque vai ficar, se eu deixar um tema tão abrangente, não é? Se eu chegar para você e falar assim, faça sobre a poluição no Brasil. Nossa, nós temos a poluição do mar, não é? Marítima, a poluição do ar, a poluição, não é? Sonora. Então, tem vários tipos de poluição, né? Então, quando eu deixo o tema também, assim, muito abrangente, eu não deixo claro para o aluno o que realmente eu quero, certo? Por isso a importância desse texto ser mais delimitado, certo, turma? Então, os textos que têm a delimitação, eles são importantes para que você não cometa o erro de mudar de tema, mudar de informação, né? Corretinho. Então, se isso acontecer, aí você perde nota, porque se for fugar o tema total ou parcial, né? Se for total, vocês vão perder a nota toda, né? Óbvio. Se for parcial, vocês ainda recebem um pouco ali da nota. Né? É aqueles famosos textos tangentes, né? O tema do ano passado foram dois, não é? Por conta de diversas situações, se vocês sabem. Um foi sobre o estigma e o outro foi sobre as questões de regiões, não é? A desigualdade das regiões. Mais um pouquinho complexo, não é, que o outro. Mas veja, se eu não delimitar o tema, o aluno, né, pode falar sobre qualquer outra coisa, não é? Tem que ler o texto motivador para ter um norte sobre o que realmente quer, né, daquele texto, né, daquela produção do texto. Então, finalizando aqui com vocês, vocês têm tipos de coerência, né? Então, vocês têm a sintática, a semântica, a temática, a pragmática, a estilística, a genérica. A genérica é quanto ao gênero, não é? Se o gênero é argumentativo, dissertativo, não é? Se o gênero é um conto, uma fábula, né? Então, tem que seguir a coerência genérica. Estilística é quanto ao estilo, né? Se é formal, informal, pragmática, as relações, né? Coerentes, a temática em relação ao tema, a semântica em relação ao significado, a sintática em relação aos elementos coesivos, não é? Que vocês viram. Certo? Então, quanto a isso, né, nós chegamos ao final dos assuntos para o simulado de vocês. Então, para o simulado de vocês, né, terá a interpretação de texto, os tipos de coerência, que é essa argumentativa, descritiva e narrativa, tipos de coerência temática, genérica, semântica, sintática, estilística, pragmática, esses operadores argumentativos, né, de coerência referencial, tá? Aí lá deixa eu olhar aqui, na parte do módulo de vocês, olha aqui. Lá no módulo de vocês tem assim, ó, tipos de coerência textual, né?
Aqui no sumário está na página 32. Mas como eu alterei aqui algumas questões porque corrigindo, aí eu acredito que mudou um pouquinho a página. Mas lá. Tem aqui, ó, na página 38, tá na página 38, vocês têm tipos de coerência textual. Aí ele tem aí o significado aí, também, né, com vocês, ó. Coerência sintática, diz respeito à adequação dos elementos que acompanham a frase, com a ordem como eles são expostos. Seleção lexical, né, coesão e regras de concordância e regência. Sua principal função é estimular estruturas, eliminar estruturas ambíguas, assim como o uso inadequado dos conectivos, elementos indispensáveis para a coesão textual. Depois vocês têm aí a coerência semântica, é estabelecida entre os significados dos elementos do texto, quando as frases em sequência aparecem desprovidas de sentido. Dizemos que se trata de ideias contraditórias. Né? Aí vocês ainda encontram a coerência temática, com exceção das inserções explicativas, como citações e paráfrases, todos os enunciados de um texto precisam ser coerentes e relevantes para o tema, não é? Para que consiga a coerência temática, frases em que nada contribui para a sequência lógica dos argumentos devem ser evitados, né? Então, se você identificou que aquela informação não faz parte da temática, não é, proposta ali, então retire, não tem por que deixar, certo? Aí depois vocês têm a coerência estilística. A coerência estilística exige que, ao longo de um texto, um único tipo de linguagem seja mantido, né? Se a linguagem formal for contemplada, ela deverá ser preservada até o final da composição. O mesmo serve para a linguagem coloquial. A incoerência estilística não afeta o entendimento de um texto, né? No entanto, o ideal é manter o padrão. A linguagem única, né, de linguagem única, sobretudo, que seja adequada à situação linguística. Então, veja, se meu texto é de gênero sertativo argumentativo, eu tenho que permanecer com ele no estilo formal até o fim, né? A não ser que você informe ali dentro do texto uma fala de alguém, não é? Uma citação, né? É óbvio, nessa citação, se for uma citação informal, ou a reportagem, né? Enfim, você pode sim utilizar a linguagem que for ali empregada, né? Por aquele uso, né, do falante. Mas, de modo geral, o seu texto deve permanecer na coerência estilística. A coerência genérica, também muitos alunos conseguem fugir, não é, dela, ou não, ou nem sequer começam um texto utilizando a, o gênero solicitado, né? Vamos supor que pediram a vocês uma produção de um texto de um gênero fábula. Aí você nem sabe o que é fábula, aí diz, ai meu Deus, não sei o que é fábula não. Aí você começa a fazer uma narração lá, mas que não está dentro dos elementos característicos de uma fábula. Então você perde ponto por não atender ao gênero solicitado, certo? No Enem, isso ocorre de forma geral, parcial, né, ou total mesmo, certo? Então, a coerência genérica é a escolha adequada do gênero textual de acordo com o conteúdo anunciado. A ruptura com esse padrão, né, só é admitida nos textos que adotam a linguagem literária, nos quais é comum encontrar um determinado gênero apresentando características próprias de outros gêneros, fenômeno,
que chamamos de hibridismo linguístico, certo? Então, aqui tem um exercício, certo, para vocês. Tentem praticá-lo também. Que é sobre esse assunto aqui, tipos de coerência textual. Bem fácil, só ler com cuidado que vocês conseguem marcar a informação correta, certo? Pronto, aqui é o nosso próximo assunto de dificuldades ortográficas. E vai complementar aí o uso dos conectivos que nós vamos aprofundá-los também de modo mais concatenado, né, com as informações de vocês. Agora eu vou abrir o espaço para perguntas e para que vocês possam participar da chamada, né? Aí vocês colocam aí presente na chamada, certo? Por favor. Alana tá aí, David Efraim tá aí, Franciele tá aí, não é? Francisco, tá? Francisco. Não. Francisco não está. Gilson está. Giancarlo está. Maria Carolina está. Matheus está. Otton. Otton está. Eu vi Gilson. Otton não vi, não. Rayane está. Rodrigo está. Não, Rodrigo não está. Agora aí, Rosa Maiara. Rosa Maiara está aí. Nem falou comigo, Rosa Maiara. Então, turma, alguma dúvida? Então, para relembrando aqui com vocês, não é? Vocês terão aí para o simulado a interpretação do texto, esses tipos de coerência, não é? Ou seja, as sequências de informações argumentativas, sequências de informações descritivas, sequências de informações narrativas, os tipos de coerência também, a temática, a genérica, a semântica, a sintática, a estilística e pragmática. Esses operadores argumentativos que vocês viram, certo? Que ocorre com pronomes, advérbios, né? Preposições, conjunções, né? Que também entram com a coerência referencial, certo? Tudo isso vocês já viram, né? É só uma forma mais de é uma forma mais, né? Ok, deixa eu fechar aqui. É uma forma mais para que vocês possam praticar essas estruturas, ok? Deixa eu olhar aqui a atividade de Ryan. Ela fez 2 parágrafos. Depois eu corrijo aqui e mando para você as considerações, certo, do texto. E aí, turma, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum esclarecimento?
Alguma dúvida, Matheus, Gilson, Franci, Alana, Vitinho, Jean Carlos, Não, Quiterinha. Maiara. Cadê Maiara Rosa aqui é? Maiara Rosa? Nem fala, tá rica. É, mulher, ela mesma. Por que ela não fala comigo? Acho que ela tá dormindo. Maiara. Oi, Laí! Rosa! Eu tinha uma amiguinha na faculdade que o nome dela era Rosa. A Rosa me deu trabalho, viu? Ave Maria. Para fazer um trabalho, era um ano com aquela menina. Jesus! Como era aquela pequenininha, né? Eu falando mal dela, vai que alguém conhece, né? Rosa. É luta. Rayane, depois eu dou uma lidinha no seu texto e mando um recadinho, tá? Como a aula já vai terminar, Glória. Adeus, já vou para o segundo ano. É Maiara, eu sei, mas tem Rosa. Maiara Rosa. Oi, Rosa Maiara. Ah, acho que é o contrário, né? É Rosa Maiara. É Rosa Maiara. É bonito o seu nome, Rosa Maiara. Ei, turma, eu já vou, viu? Tchau, que eu já vou lá pro segundo ano. Goodbye, bye, bye. Estudem, viu? Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá pelo e-mail, viu? Que eu respondo. Tchau, boa semana.